E se eu te dissesse que o Brasil quase teve um país irmão aqui na América do Norte? Você consegue adivinhar então sobre qual província canadense eu estou falando agora? Aqui vão algumas pistas intrigantes para você tentar adivinhar. Essa província era um país independente durante o século XX, até se juntar ao Canadá em 1949. E antes dos franceses e ingleses dominarem essas terras, Portugal já havia nomeado, mapeado, explorado e construído assentamentos nessa região. De fato, mapas do ano 1502 já marcavam essas terras como Terras do Rei de Portugal, a qual os portugueses passaram a chamar de Terra Nova dos Bacalhaus. É sério. E para quem não adivinhou ainda, eu estou falando da Terra Nova, ou Newfoundland, aqui no leste do Canadá. E talvez você tenha muitas perguntas, tais como: por que Portugal não continuou com a colonização da Terra Nova dos Bacalhaus? Como é viver nessa província em relação a outras no Canadá? Será que o poder de compra aqui é maior que em Toronto? É verdade que o Titanic naufragou perto daqui? Ainda há vestígios da presença portuguesa aqui em Newfoundland? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo, no canal Rafael Scapella. O Canadá é composto por 10 províncias e 3 territórios. E neste momento eu estou na cidade de St. John's, capital da província de Newfoundland and Labrador, ou conhecida em português como Terra Nova e Labrador. Labrador corresponde à porção norte da província, enquanto que Newfoundland é a ilha localizada ao sul. Embora esses dois territórios formem uma única província, neste vídeo iremos nos concentrar principalmente na ilha de Newfoundland, ou Terra Nova. A pronúncia de Newfoundland ou Newfoundland é motivo de debate entre os falantes do inglês e os nativos da região. Há vários vídeos no YouTube sobre esse debate linguístico. Felizmente, há um nome em português, Terra Nova. Então, quando eu disser Newfoundland ou Terra Nova aqui no vídeo, eu estarei me referindo ao mesmo lugar. Pode não parecer, mas esta ilha canadense de 108 mil quilômetros quadrados é maior que Portugal e maior que o estado de Pernambuco. De fato, Newfoundland é a 16ª maior ilha do mundo. Apesar disso, sua população de 500 mil de habitantes é relativamente pequena em relação ao seu tamanho. Aqui, o inverno é mais longo do que em Toronto, com a possibilidade de nevar até o mês de maio. Durante nossa visita, em meados de maio, por exemplo, enquanto fazia 23 graus em Toronto e Calgary, aqui ainda estávamos enfrentando uma temperatura de 7 graus, agravada pelos ventos frios. Esse mesmo frio intenso se deve ao fato de que essa região não é influenciada pela corrente do Golfo, responsável por aquecer o norte da Europa. Pelo contrário, Terra Nova é conhecida por ter uma corrente de icebergs, por assim dizer. Muitos icebergs passam por aqui, tornando-se atrações turísticas. De fato, a cidade de Twillingate, nesta província, é conhecida como a capital mundial dos icebergs. Nos arredores da capital, também é possível avistar algumas dessas montanhas flutuantes de gelo. O nosso guia, o George, sabia exatamente onde nos levar para ver um iceberg naquele dia. And we found an iceberg. We found an iceberg. Ah, look at that. So do you normally see icebergs here this time of the year? It's not, I mean, it's a little bit early, but it's not uncommon. I was saying the first time I ever came here, I saw one in May, but not like this one. It was a lot smaller. And this one is smaller than when I first saw it a month ago. Nice. So maybe that used to be one piece and it ran around and broke into two, maybe? I don't know much about icebergs. Well, it's still one piece. That's connected under the ice, under the water, right? Okay, so what we see now is literally the tip of the iceberg, or the tips. That's right. In that case. Yeah, absolutely. Esses icebergs vêm da Groenlândia e seguem em direção ao sul. Foi com um iceberg dessa conhecida rota que o Titanic se chocou e afundou, não muito longe daqui. De fato, o primeiro lugar em terra a receber o pedido de socorro do Titanic está localizado aqui, no sul da província.
Além de ser o ponto mais próximo ao local onde o Titanic afundou, Newfoundland também abriga o ponto mais oriental da América do Norte, chamado de Cape Spear, para ser mais preciso. No ano passado, durante a nossa visita a João Pessoa, passamos pelo ponto mais oriental das Américas. E agora, aqui em St. John's, vamos visitar o ponto mais oriental da América do Norte, tendo até mesmo a oportunidade de avistar algumas baleias ao longe. I'm seeing whitecaps. Aqui disse que tem uma baleia. Muitas vezes aqui nós vemos baleias e icebergs. Yeah, there it is. Oh, olha a baleia. You get it. Ah, ainda bem que tem zoom aqui. Ah, olha que legal, não estava esperando ver isso. It's early, eh? Somebody told me there were some down in Holyrood the other day. Now, we're here with George, our tour guide Bom dia. for today. Whoa, nice. Bom dia. So, where are we now? Right now, we are at the easternmost point in North America, Cape Spear, which is a National Historic Site in Canada. And we're on the coast of the North Atlantic Ocean. Devido ao seu isolamento, a logística aqui não é nada fácil e nem barata. Ao contrário do Canadá continental, não há trens nem serviços regulares de ônibus entre as cidades. Se você quiser chegar aqui de carro, precisará pegar uma balsa. Nós viemos de Toronto, num voo direto de 3 horas e meia. Newfoundland é a província mais isolada do Canadá e, devido à sua localização extremamente ao leste, sua capital, St. John's, está mais próxima de Dublin do que de Vancouver. Essa proximidade geográfica com a Irlanda também criou uma maior afinidade cultural e histórica entre esses dois lugares. Houve tanta imigração e influência irlandesa em Newfoundland que a província é considerada o lugar mais irlandês fora da Irlanda, sendo o único lugar no mundo, além da própria Irlanda, que possui um nome em irlandês. Newfoundland ostenta um vasto legado histórico e pré-histórico. A região abriga fósseis e formações rochosas com mais de 250 milhões de anos, incluindo a antiquíssima Cordilheira dos Apalaches. Tais rochas e fósseis revelam que, durante o período Triássico, quando os primeiros dinossauros surgiram, essa região encontrava-se próxima ao que atualmente é Portugal e o norte da África, no supercontinente conhecido como Pangeia. Milhões de anos de deriva continental conduziram Newfoundland através do Atlântico. O contínuo movimento das placas tectônicas, de fato, está gradualmente afastando Newfoundland do continente norte-americano. Em um futuro distante, em questão de milhões de anos, Terra Nova estará a centenas de quilômetros de distância do continente. Os índios Beothuk já habitavam Terra Nova há milhares de anos, quando os vikings chegaram no ano 1021 d.C. Esses vikings deram a essa terra o nome de Vinland e até estabeleceram um assentamento no norte de Terra Nova, em L'Anse-aux-Meadows. É válido mencionar que essa foi a primeira descoberta europeia nas Américas, séculos antes da chegada de Colombo. No entanto, a tentativa de colonização viking fracassou nessa região devido a mudanças climáticas e conflitos com os nativos. Yarna. Assim, os vikings partiram de Vinland para nunca mais retornar, e os nativos Beothuk não teriam contato com outro cara pálida por pelo menos 450 anos. Até que os navegadores portugueses Pero de Barcelos e João Fernandes Lavrador exploraram e mapearam minuciosamente essa região em 1498. É interessante notar que a região de Labrador, no Canadá, recebeu esse nome em homenagem ao navegador português João Fernandes Lavrador. Além disso, a raça canina Labrador teve sua origem nessa região e foi assim batizada em honra à província. Em 1501, os irmãos Gaspar e Miguel Corte Real exploraram a extensa ilha ao sul de Labrador, a qual chamaram de Terra Nova. Portanto, os nomes Newfoundland em inglês e Terre Neuve em francês são traduções dos nomes originais em português. Na verdade, os portugueses batizaram essa ilha de Terra Nova dos Bacalhaus.
Afinal, a região era abundantemente rica em bacalhau. Há evidências de que o pai de Gaspar Corte Real teria visitado Terra Nova em 1472, embora essa informação seja contestada. O que se sabe é que, no início do século XVI, duas dessas expedições à Terra Nova fracassaram e Gaspar e Miguel Corte Real jamais retornaram a Portugal. Essas perdas representaram um fardo considerável para a coroa portuguesa, que não podia se dar ao luxo de desperdiçar embarcações e tripulações em viagens sem retorno a terras desconhecidas, ainda mais quando havia crescente competição com ingleses e franceses. E para mudar ainda mais o foco dos portugueses, um navegador chamado Pedro Álvares Cabral tinha acabado de retornar a Portugal com ótimas notícias. Ele havia descoberto uma nova terra com mais riquezas, menor concorrência, clima mais ameno e nativos mais amigáveis. Essas novidades contribuíram para diminuir o interesse de Portugal por Terra Nova. Apesar disso, Portugal fez esforços para colonizar a Terra Nova dos bacalhaus nas décadas seguintes, mas todos esses empreendimentos fracassaram. Infelizmente, a Terra Nova dos bacalhaus é o irmão norte-americano que o Brasil nunca teve, ou melhor, quase teve. Colony of Avalon é onde nós estamos agora, né, que há ruínas de assentamentos de pescadores. Esses assentamentos já trocaram de mão muitas vezes aí durante a história, né, primeiro os portugueses, depois ingleses, franceses, e depois dos ingleses de volta aos franceses e depois de volta para os ingleses. Já trocou de mão várias vezes, né? E como em muitos lugares aqui em Newfoundland, aqui é mais um lugar onde há muita história. É válido mencionar que ainda há evidências da presença portuguesa na região, como nomes de ruas, sobrenomes, influências culinárias e denominações de lugares como Portugal Cove. Além disso, estátuas como a do navegador Gaspar Corte Real também atestam esse legado português ao caminhar pela capital St. John's. De maneira inesperada, deparei-me com uma placa escrita em português que celebra a amizade e os laços históricos entre St. John's e o município de Ilhavo, em Portugal. Pescadores portugueses continuaram a pescar bacalhau nessas águas por séculos, até a proibição da pesca nos anos 90. Essa proibição devastou uma indústria que havia reinado por séculos em Terra Nova. Essa é apenas uma das muitas histórias tristes que envolvem esse lugar. Vocês se lembram dos nativos que se encontraram com os vikings há 1000 anos? Eles não sobreviveram à colonização e nem às novas doenças trazidas da Europa. Em 1829, a última integrante do povo Beothuk, uma mulher jovem, faleceu, tornando os Beothuks um povo extinto. Algumas décadas depois, Newfoundland perdeu muitos homens na Primeira Guerra Mundial e enfrentou uma crise econômica, acumulando uma dívida praticamente impagável. Parte dessa dívida foi contraída devido à tentativa de construção de uma ferrovia, um plano que, infelizmente, fracassou e que faz muita falta nos dias de hoje. Naquele período, Newfoundland não era parte do Canadá, mas sim um domínio dentro do Império Britânico. Em resumo, Terra Nova era essencialmente um país independente, assim como a Austrália e a Nova Zelândia. Ou seja, há exatamente 100 anos havia uma nação a mais na América do Norte, mas tal condição não perdurou por muito tempo. Após a crise de 1929, Newfoundland, um país endividado e em crise, buscou ingressar no Canadá. No entanto, o Canadá rejeitou essa proposta, pois não queria adquirir um país mergulhado em dívidas. O Reino Unido, por sua vez, decidiu auxiliar Newfoundland em troca de sua soberania. Em suma, Terra Nova não foi capaz de se manter como uma nação independente. E, na década de 1930, voltou a se submeter à soberania do Reino Unido. Durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos, que estavam no comando de Newfoundland, permitiram que os americanos construíssem bases militares na região, em troca de navios que eram essenciais para a luta contra os alemães. Devido à sua posição geográfica como ponto mais próximo da Europa, na América do Norte, Newfoundland foi o palco do único confronto na América do Norte durante a Segunda Guerra Mundial. And were U-boats spotted from here during the war?
Yeah, I'm not sure if they were able to spot any here, but it is known that on the Conception Bay side, over by Bell Island and the massive iron mine there, that U-boats were positioned there, and the only torpedo fired in the Second World War in North America happened in Newfoundland. Uau, o único confronto, né, na América do Norte durante a Segunda Guerra Mundial aconteceu aqui, né, em Newfoundland. That's what I said. Ao final da Segunda Guerra Mundial, Newfoundland teve 3 opções: se tornar independente novamente, permanecer sob o comando do Reino Unido ou se unir ao Canadá. No entanto, a independência de Newfoundland não era algo bem visto pelo Canadá e nem pelo Reino Unido. Pois, após tantos investimentos americanos durante a guerra, havia o risco de Newfoundland se tornar um estado americano, o que restringiria o acesso do Canadá ao Oceano Atlântico e o acesso do Reino Unido aos recursos do Canadá. Dessa forma, o Reino Unido e o Canadá deram um jeitinho democrático por meio de um referendo, no qual 52% votaram a favor de Newfoundland se juntar ao Canadá em 1949. Então, resumindo a história de Newfoundland, seus primeiros habitantes foram extintos. Os vikings poderiam tê-la colonizado, mas não conseguiram. Em seguida, os portugueses tentaram colonizá-la, mas a Terra Nova dos Bacalhaus acabou ficando para os franceses. Por fim, os franceses perderam Terra Nova para os britânicos. Posteriormente, Terra Nova se tornou independente, mas não conseguiu se manter e voltou a ser uma colônia. Surgiu então a possibilidade de se juntar aos Estados Unidos, até que, finalmente, Newfoundland se tornou uma província canadense, condição que perdura até os dias atuais. Uau, quanta história! E há quem diga que St. John's é a cidade mais velha da América do Norte, mas infelizmente isso não é verdade. E quanto à economia de Newfoundland, como ela se compara a outras províncias do Canadá? Newfoundland já dependeu muito da pesca e sofreu terrivelmente com a proibição da pesca de bacalhau nos anos 90. Hoje, felizmente, a economia da província é mais diversificada, se beneficiando de recursos naturais como gás e petróleo. Quando aplicamos a paridade do poder de compra, vemos que Newfoundland tem um poder de compra similar à média nacional da Austrália e da Alemanha, de acordo com o FMI. O poder de compra aqui é acima da média nacional do Canadá e só perde para a província de Alberta e Saskatchewan. Falando em Alberta, estamos aqui em Calgary agora para fazer alguns vídeos sobre a província mais conservadora do Canadá. Sim, em termos de poder de compra, St. John's ganha de Toronto. Aluguel e preços de imóveis aqui são consideravelmente menores. Venda sua casa em Toronto e compre 2 ou 3 em St. John's. É o que muitos canadenses têm feito. O que é mais caro que Toronto aqui em St. John's? Itens de supermercado, de acordo com Numbeo.com, apenas 6% mais caro. Claro, estamos falando de uma ilha e logo tem o custo da insularidade. Porém, não é só o maior salário e o aluguel mais barato que compensam a mudança de Toronto para St. John's. Se você viu meus vídeos sobre os problemas de Toronto, sabe que há vários motivos para trocar Toronto por St. John's. Newfoundland não é necessariamente mais frio que o sul de Ontário em termos de temperatura, mas aqui o frio dura mais tempo e normalmente a neve até maio. E se um friozinho até no verão não é um empecilho, talvez Newfoundland seja um bom lugar para quem quer fugir dos problemas de Toronto e Vancouver sem sair do Canadá, ou mesmo para quem quer imigrar para o Canadá. Afinal, através do Programa de Imigração do Atlântico, Newfoundland acaba sendo uma porta de entrada para muitos imigrantes. E Newfoundland é considerada, sim, uma boa porta de entrada para muitos imigrantes aqui no Canadá. Não apenas pelo custo dos imóveis, mas também pelo custo dos colleges, por ter oportunidades de imigração. Então, tudo isso é levado em consideração para muitas pessoas que estão chegando aqui no Canadá. Quando os Estados Unidos fecharam seu espaço aéreo em setembro de 2001, muitos voos foram direcionados de última hora para o aeroporto de Gander, aqui na província.
De repente, 7.000 passageiros a caminho dos Estados Unidos tiveram que ficar em Newfoundland, onde foram acolhidos pelos habitantes da cidade de Gander. Come From Away é uma peça musical muito famosa no Canadá que relata esse evento. Nosso guia, George, foi um dos atores principais nessa peça, que já foi vista por mais de 1 milhão de pessoas em Toronto. Então, quando você vier para St. John's, dê um alô pro George e faça uma tour com ele. So, George, you're from Toronto. You say Yeah. you lived there for 30 plus years? Indeed, yeah. And now you live in St. John's. I do. Oh, so, and how's that? How do you like it? Would you go back to Toronto or you like living in St. John's? I'll always live in St. John's now. I love it. St. John's actually is such a for a city of 150,000, it feels more like a neighborhood in Toronto. It's cosmopolitan. There's a lot to do. The music scene is amazing. I always say it's like Canada's Nashville. And Nice. it's just, not only do you have that, but you have this. And I grew up on Lake Ontario, which is beautiful, but it ain't the ocean. It ain't the It ocean. ain't the ocean. You're not going to see those whales in Lake Yeah. Ontario. Após ver o iceberg e o ponto mais oriental da América do Norte, o George nos trouxe aqui para Signal Hill, um dos cartões postais de St. John's, e um lugar com muita importância histórica para o mundo, pelo menos por 3 motivos. 1. A primeira comunicação transatlântica sem fios. Esse aqui foi o lugar onde Marconi recebeu a primeira transmissão sem fio, primeira transmissão transatlântica sem fio, no ano 1901. 2. O primeiro voo transatlântico. Em 1919, Signal Hill foi o local de partida do primeiro voo transatlântico sem escalas, realizado por Alcock e Brown. Eles voaram de Terra Nova para a Irlanda, alcançando um feito histórico na aviação. 3. A Batalha de Signal Hill. Ao final da Guerra dos 7 Anos, em 1762, os britânicos tomaram essa colina dos franceses, mantendo Newfoundland definitivamente nas mãos dos britânicos. Se essa batalha decisiva tivesse tido um desfecho diferente, a América do Norte seria muito diferente do que conhecemos hoje. E é por isso que o nome dessa torre homenageia o navegador italiano Giovanni Caboto, que chegou aqui na mesma altura que os portugueses, mas a mando da coroa britânica. Se os portugueses tivessem conseguido colonizar essa região, talvez essa torre seria chamada de Gaspar Monte Real e seria um dos pontos turísticos aqui da Terra Nova dos Bacalhaus, o país que nunca existiu, ou o irmão que o Brasil nunca teve. E para você que ainda está assistindo e quer saber mais sobre a Terra Nova dos Bacalhaus, então veja esse vlog mais informal que eu fiz lá no meu outro canal. Ou então veja esse outro vídeo aqui sobre os 7 países onde você ganha mais dinheiro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.